Você não quer mais tentar, mas algo dentro de você não deixa ir embora. Você já pensou em desistir dessa pessoa várias vezes, já se cansou, já se sentiu ignorado, já ficou em silêncio tentando entender se ainda vale a pena. E mesmo assim, existe uma confusão dentro de você que não passa. Uma parte quer paz, a outra sente que pode estar cometendo um erro. Isso te deixa ansioso, sobrecarregado, preso entre ir embora ou ficar. Agora presta atenção nisso. Nem toda vontade de desistir vem de clareza. Às vezes, é exatamente nesse momento que God começa a falar mais forte, mesmo no silêncio. E se esse desconforto que você sente não for fraqueza, mas um aviso, todos os dias Deus tem uma palavra para você aqui neste canal. E o que você vai entender agora pode mudar completamente a decisão que você está prestes a tomar. O momento exato em que você decide desistir. E por que ele engana? Existe um instante muito específico em que tudo dentro de você se fecha. Não é só cansaço. É como se algo dissesse com convicção: agora acabou. E nesse momento, a decisão de desistir parece madura, parece consciente, parece até necessária. Só que esse instante quase nunca nasce da verdade completa. Ele nasce do limite. Quando a dor se acumula, sua mente começa a organizar tudo para te tirar dali o mais rápido possível. Ela seleciona lembranças que machucam, reforça decepções, diminui qualquer sinal de esperança. Você começa a enxergar tudo sob uma única lente, a de que continuar é um erro. E é aqui que você precisa ter muito cuidado, porque esse tipo de clareza pode ser falsa, não falsa no sentido de mentira, mas incompleta. É uma visão construída no auge do desgaste emocional, onde seu coração não está tentando discernir o que é certo, mas apenas parar de sentir o que dói. E quando você decide a partir desse lugar, você não escolhe o melhor caminho. Você escolhe o caminho que dói menos naquele instante. Só que decisões baseadas em alívio imediato costumam cobrar um preço depois, quando a emoção baixa e a consciência volta a enxergar o que foi ignorado. Se você está exatamente nesse ponto agora, sentindo que desistir parece a única saída, então o que você precisa entender a seguir pode mudar completamente a forma como você está interpretando tudo isso. Existe um instante muito específico em que tudo dentro de você se fecha. Não é só cansaço. É como se algo dentro da sua mente assumisse o controle e dissesse com uma certeza quase absoluta: agora acabou. E nesse momento, a decisão de desistir parece lúcida, parece madura, parece até espiritual. Você sente que já pensou o suficiente, que já tentou o suficiente, que já suportou além do limite. Só que esse instante, por mais convincente que pareça, quase nunca nasce de uma visão completa da realidade. Ele nasce do acúmulo. Quando a dor se repete, quando a frustração se torna frequente, quando aquilo que você esperava começa a não acontecer, o seu sistema emocional entra em modo de proteção. E proteção, na maioria das vezes, não busca a verdade. Busca saída, busca alívio, busca qualquer coisa que faça aquela sensação parar. É por isso que, nesse ponto, sua mente começa a reorganizar tudo o que você viveu. Ela não mente para você, mas seleciona. Ela destaca aquilo que dói mais, amplia o que te feriu, diminui o que ainda poderia ter valor. De repente, tudo começa a apontar para a mesma conclusão. Ir embora é a única escolha inteligente. E é exatamente aqui que mora o engano. Porque o que você está sentindo é real, mas a interpretação que está sendo construída pode estar incompleta. Você passa a acreditar que finalmente está enxergando com clareza, quando na verdade está enxergando através de uma lente moldada pelo desgaste. É como olhar para um caminho através de um vidro embaçado, e mesmo assim,
ter certeza de que já viu tudo o que precisava ver. Nesse estado, você começa a criar justificativas que parecem irrefutáveis. Você relembra conversas, atitudes, silêncios. Tudo ganha um peso maior. Pequenos sinais se transformam em provas definitivas. E quanto mais você pensa, mais convicto você fica de que ficar é um erro. Só que essa convicção não vem da paz. Ela vem da saturação emocional. E quando a alma está saturada, ela não quer discernimento. Ela quer descanso. Só que existe uma diferença profunda entre descanso e desistência. Descansar reorganiza, desistir interrompe. E quando você confunde os dois, pode tomar decisões que não refletem aquilo que Deus realmente está fazendo na sua vida. Porque nem sempre Deus se manifesta no alívio imediato. Muitas vezes, Ele trabalha no meio da tensão, no meio do processo, no meio daquilo que você ainda não entendeu completamente. E se você decide sair exatamente no momento em que a pressão aumenta, você pode estar interrompendo algo que ainda não terminou de ser formado dentro de você. Perceba isso com honestidade. Quando você está nesse ponto de querer desistir, sua mente não está analisando com equilíbrio. Ela está reagindo. Ela está tentando se proteger de mais dor. E isso faz com que você perca a capacidade de enxergar nuances. Tudo se torna extremo. Ou é bom ou é ruim. Ou vale a pena ou não vale. Ou continua ou acaba. Não existe espaço para processo, para construção, para tempo. E é por isso que tantas decisões tomadas nesse estado geram arrependimento depois. Não porque a pessoa estava completamente errada em sentir o que sentia, mas porque decidiu no auge da emoção, sem permitir que a clareza verdadeira surgisse. Quando a poeira baixa, quando o silêncio chega, quando o coração desacelera, uma pergunta começa a aparecer, mesmo que de forma sutil: será que eu precisava ter feito isso agora? E essa pergunta carrega um peso difícil de lidar, porque existem decisões que não têm volta emocional. Mesmo que a vida siga, mesmo que novas histórias comecem, algo dentro de você sempre vai lembrar daquele momento em que você decidiu sair. E se essa decisão foi tomada mais por exaustão do que por direção, a dúvida pode permanecer por muito tempo. É por isso que você precisa parar e observar com mais profundidade o que está acontecendo dentro de você agora. Não só o que o outro fez, não só o que a situação mostra, mas o estado em que você se encontra ao tomar essa decisão. Você está em paz ou está tentando fugir da dor? Você está enxergando com clareza ou está reagindo ao cansaço? Porque existe uma diferença silenciosa entre uma decisão guiada por Deus e uma decisão guiada pela exaustão. E essa diferença não aparece no barulho. Ela aparece quando você desacelera e permite que a verdade venha sem pressa. E se você ignorar isso, pode sair achando que está se libertando, quando na verdade está apenas interrompendo algo que ainda precisava ser compreendido. Em bis, existe um tipo de cansaço que engana mais do que a dor, porque a dor, quando é clara, te alerta. Mas o cansaço, ele te convence. Ele vai se instalando devagar, sem fazer barulho, até que um dia você simplesmente não tem mais vontade de tentar. E é nesse ponto que muita gente interpreta errado o que está acontecendo. Você começa a acreditar que chegou ao fim, que não há mais energia, não há mais sentido, não há mais motivo para continuar. Só que nem todo cansaço significa que acabou. Em muitos casos, significa que algo está mudando. O problema é que nós fomos condicionados a associar desgaste com término. Se está difícil demais, então não é para ser. Se está exigindo demais, então não vale a pena. Mas a vida espiritual não funciona nessa lógica. Existem fases em que o processo se torna mais intenso exatamente porque está próximo de um ponto de virada. E é aqui que você precisa de discernimento.
Porque existe um tipo de esgotamento que vem de insistir no que não tem mais propósito. Mas existe outro que vem de estar sendo transformado. E esses dois sentimentos são muito parecidos por fora, mas completamente diferentes por dentro. Quando o cansaço vem de algo que já não faz mais sentido, ele te esvazia sem te ensinar. Ele te desgasta sem te acrescentar. Você se sente menor, mais confuso, mais distante de si mesmo. Não há crescimento, não há clareza, não há nenhum tipo de amadurecimento acontecendo ali. Mas quando o cansaço vem de um processo que ainda está em movimento, ele também dói, ele também pesa, mas ele te transforma. Mesmo no meio da dificuldade, você começa a perceber mudanças internas. Sua forma de reagir já não é a mesma. Sua percepção começa a se ampliar. Você começa a enxergar coisas que antes não via, só que no meio do desgaste, isso passa despercebido. Porque o seu foco está na exaustão, não na transformação. E é por isso que muitas pessoas desistem exatamente no momento em que estavam prestes a entender o que tudo aquilo significava. Elas confundem o peso do processo com o sinal de fim. Confundem o silêncio com o abandono. Confundem a dificuldade com o erro de caminho. E, na pressa de aliviar o que estão sentindo, encerram algo que ainda estava sendo construído. Existe um detalhe que quase ninguém observa. Quando algo realmente chega ao fim dentro do propósito de Deus, geralmente vem acompanhado de uma clareza tranquila. Não é um desespero, não é uma urgência, não é um impulso, é uma convicção serena. Mas quando a decisão nasce do cansaço, ela vem carregada de tensão. Existe pressa, existe irritação. Existe uma necessidade quase desesperada de encerrar logo aquilo para parar de sentir. E isso faz toda a diferença. Porque Deus não trabalha na pressa da exaustão. Ele trabalha na direção da maturidade. Se você está cansado agora, isso por si só não é um sinal de que você deve desistir. É um sinal de que você precisa parar e entender de onde esse cansaço está vindo. Ele está te destruindo ou está te moldando? Ele está te afastando de quem você é ou está te aproximando de uma versão mais consciente de si mesmo? Essas respostas não aparecem quando você está no limite. Elas aparecem quando você desacelera o suficiente para observar o que está acontecendo dentro de você com honestidade. Porque se você decidir sair apenas porque está cansado, existe uma grande chance de levar esse mesmo cansaço para a próxima história. E então, mais cedo ou mais tarde, você vai se encontrar no mesmo ponto, com a mesma vontade de desistir, só que em um cenário diferente. E isso não é coincidência. É um ciclo. E ciclos não se quebram fugindo. Se quebram entendendo. Por isso, antes de concluir que chegou ao fim, você precisa encarar essa pergunta com coragem. Esse cansaço está me mostrando que acabou ou está me preparando para algo que eu ainda não enxerguei? Porque a resposta para isso muda completamente a decisão que você está prestes a tomar. Há algo que machuca profundamente, mas quase ninguém fala sobre isso com clareza. O silêncio do outro. Não o silêncio ocasional, não o momento de recolhimento natural, mas aquele silêncio que parece carregar distância, dúvida, ausência. E é exatamente nesse ponto que muitas decisões de desistência começam a nascer, porque quando alguém se cala, a sua mente começa a preencher os espaços. E na maioria das vezes, ela não preenche com esperança. Ela preenche com medo. Você começa a criar interpretações. Começa a imaginar o que o outro está pensando, o que está sentindo, o que deixou de sentir. E, sem perceber, constrói uma história inteira baseada naquilo que não foi dito. O problema é que essa história raramente é fiel à realidade. Ela é fiel ao seu estado emocional. Se você já está cansado, inseguro, fragilizado, esse silêncio ganha um peso ainda maior.
Ele deixa de ser apenas ausência de palavras e passa a ser visto como rejeição, como desinteresse, como prova de que algo acabou. Só que nem todo silêncio significa falta de amor. Existem processos internos que não fazem barulho. Existem conflitos que a pessoa ainda não sabe expressar. Existem momentos em que alguém está lidando com algo dentro de si e simplesmente não consegue traduzir em palavras. E enquanto isso, do outro lado, você está interpretando esse silêncio como uma resposta definitiva. E é aqui que mora um dos maiores enganos emocionais, porque você reage não ao que foi dito, mas ao que você imaginou. Você toma decisões baseadas em interpretações, não em fatos concretos. E aos poucos, começa a se afastar, não porque teve uma confirmação clara, mas porque criou uma conclusão silenciosa. Isso acontece de forma tão sutil que você nem percebe quando cruzou essa linha. Você começa a se fechar, a diminuir sua entrega, a proteger seu coração. Tudo isso como resposta a algo que talvez nem tenha sido intencional do outro. E, quando percebe, já está emocionalmente distante, convencido de que aquilo não tem mais sentido. Mas deixa eu te trazer uma perspectiva que muda tudo. Nem todo silêncio é ausência, às vezes é processo. Existem momentos em que Deus permite o silêncio exatamente para revelar o que está dentro de você. Porque quando o outro para de falar, você começa a ouvir mais a si mesmo. Seus medos aparecem, suas inseguranças ficam mais evidentes, suas expectativas são confrontadas. E isso não é confortável, mas é extremamente revelador. Porque muitas vezes você acha que está reagindo ao comportamento do outro, quando na verdade está reagindo ao que esse comportamento despertou dentro de você. E se você não perceber isso, vai continuar tomando decisões baseadas em interpretações distorcidas. E mais do que isso, pode acabar desistindo de algo que ainda não foi completamente entendido. Agora pense com sinceridade. Esse silêncio que você está vivendo foi realmente explicado? Foi realmente compreendido? Ou você apenas assumiu o significado dele com base no que estava sentindo naquele momento? Porque existe uma diferença enorme entre ausência de comunicação e ausência de sentimento. E confundir essas duas coisas pode te levar a decisões irreversíveis. Você pode estar prestes a desistir, não porque o outro deixou de sentir, mas porque você não conseguiu lidar com o que o silêncio despertou dentro de você. E isso muda completamente a forma como essa história deve ser interpretada. Por isso, antes de concluir qualquer coisa, antes de decidir se afasta ou permanece, você precisa dar um passo atrás e olhar para esse silêncio com mais profundidade. Não como uma sentença, mas como um sinal que ainda precisa ser compreendido. Porque nem tudo o que não é dito significa que acabou. E a forma como você interpreta esse silêncio pode definir o rumo de tudo a partir daqui. Uma frase silenciosa que muitas pessoas repetem dentro de si quando chegam ao limite é: "Eu já fiz tudo". E quando essa frase se instala, ela traz junto uma sensação de encerramento, como se não houvesse mais espaço para tentar, para ajustar, para compreender. Parece definitivo, parece justo, parece o fim, mas existe um detalhe profundo que quase ninguém percebe. Quando você diz que já fez tudo, normalmente está olhando apenas para aquilo que foi visível, para aquilo que você conscientemente reconhece como esforço. Você lembra das conversas, das tentativas, das concessões, das vezes em que cedeu, das vezes em que insistiu. E de fato você pode ter feito muito, pode ter se entregado de verdade, pode ter tentado com sinceridade. Só que isso não significa que tudo foi compreendido. Existe uma diferença muito grande entre fazer tudo o que você sabe e enxergar tudo o que ainda não viu. E é aí que entram os pontos cegos.
Todo ser humano tem áreas que não consegue perceber sozinho. Padrões de comportamento, formas de reagir, expectativas silenciosas, formas de comunicação que parecem normais para você, mas que impactam o outro de uma maneira completamente diferente. E esses pontos cegos não aparecem quando você está focado apenas no que o outro fez ou deixou de fazer. Eles aparecem quando você tem coragem de olhar para dentro com mais profundidade. Só que quando você está cansado, essa é a última coisa que você quer fazer. Porque é mais fácil concluir que já fez tudo do que admitir que ainda pode existir algo que você não percebeu. É mais confortável fechar a história do que abrir espaço para uma nova compreensão. E sem perceber, essa frase se transforma em uma defesa emocional. Eu já fiz tudo passa a ser menos uma constatação e mais uma proteção. Proteção contra a frustração de tentar de novo. Proteção contra a dor de reconhecer que talvez ainda existam ajustes possíveis. Proteção contra a vulnerabilidade de olhar para si mesmo sem garantias. E isso não significa que você está errado em se sentir assim. Significa apenas que essa sensação pode não ser a leitura completa da situação. Porque, em muitas histórias, o que falta não é mais esforço, é mais consciência. Você pode ter falado muito, mas não da forma que o outro precisava ouvir. Pode ter tentado resolver, mas sem compreender o que realmente estava sendo sentido. Pode ter insistido, mas sem perceber o impacto das suas próprias reações ao longo do caminho. E tudo isso acontece de forma sutil. Não por falta de amor, não por falta de intenção, mas por falta de percepção. E quando você chega ao ponto de dizer que já fez tudo, sem abrir espaço para essa reflexão, você corre o risco de encerrar algo que ainda poderia ser transformado com um nível diferente de entendimento. Agora, pare e pense com honestidade. Você realmente fez tudo, ou fez tudo dentro daquilo que você já sabia até aqui? Porque existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. E essa diferença pode ser exatamente o que separa uma história encerrada de uma história que ainda poderia evoluir. Deus, muitas vezes, não trabalha apenas nas circunstâncias externas. Ele trabalha na ampliação da sua consciência. Ele revela, pouco a pouco, aquilo que antes você não conseguia enxergar. E quando você se fecha na ideia de que já fez tudo, você também se fecha para aquilo que ele ainda poderia te mostrar. E isso interrompe processos que ainda não terminaram. Por isso, antes de transformar essa frase em uma decisão definitiva, você precisa permitir uma pergunta mais profunda surgir dentro de você. Não com culpa, não com julgamento, mas com verdade. O que ainda pode existir aqui que eu não enxerguei? Essa pergunta muda tudo, porque ela tira você da posição de quem já esgotou todas as possibilidades e te coloca na posição de quem ainda está disposto a compreender com mais profundidade. E quando essa mudança acontece, novas respostas começam a aparecer. E decisões que antes pareciam definitivas começam a ser vistas de outra forma. Surge um tipo de força que parece nobre, mas pode estar te afastando daquilo que ainda precisava ser entendido. O orgulho. E ele raramente se apresenta de forma óbvia. Ele não chega dizendo que está ali. Ele se disfarça. Ele assume nomes mais aceitáveis, mais justificáveis. Amor próprio, limite, dignidade. E muitas vezes essas coisas são reais e necessárias. Mas em alguns momentos, o que está conduzindo à decisão não é proteção saudável. É uma resistência silenciosa em se expor de novo, em ceder de novo, em tentar de novo. O orgulho não grita. Ele se posiciona com firmeza. Ele te convence de que você já fez o suficiente, que já se colocou demais, que já não deve mais dar nenhum passo em direção ao outro. E isso, por fora, parece equilíbrio, parece maturidade, parece alguém que aprendeu a se valorizar. Só que por dentro,
pode existir algo mais profundo acontecendo. Porque o orgulho não suporta vulnerabilidade. Ele não aceita a ideia de voltar atrás, de rever uma postura, de admitir que ainda existe algo a ser trabalhado. Ele protege você da dor de se expor, mas também te impede de acessar níveis mais profundos de conexão, de compreensão, de transformação. E é aqui que a linha fica extremamente delicada. Porque existe sim um ponto em que você precisa se posicionar, se respeitar, não aceitar aquilo que te fere constantemente. Mas também existe um ponto em que você começa a endurecer por dentro. E esse endurecimento não é proteção, é fechamento. Você começa a agir não mais guiado pelo amor, mas pela necessidade de não se ferir novamente. E sem perceber, essa necessidade começa a ditar suas decisões. Você deixa de fazer algo não porque não faria sentido, mas porque não quer correr o risco de se machucar de novo. E isso muda tudo. Porque agora a sua decisão não está sendo guiada por discernimento, está sendo guiada por defesa. E decisões baseadas em defesa costumam limitar aquilo que ainda poderia crescer. O orgulho também se manifesta de uma forma muito sutil, quando você começa a pensar que já entendeu tudo sobre a situação, que já analisou o suficiente, que já viu todos os lados, que já não há mais nada a descobrir. Essa sensação de certeza absoluta pode ser confortável, mas ela também pode te impedir de enxergar aquilo que ainda não foi revelado. Porque Deus não trabalha apenas confirmando aquilo que você já pensa. Muitas vezes, Ele quebra aquilo que você acha que tem certeza. Isso exige humildade. Humildade para reconsiderar, para olhar de novo, para admitir que talvez exista algo além daquilo que você já concluiu. Humildade para reconhecer que mesmo depois de tudo, ainda pode haver aprendizado, ainda pode haver ajuste, ainda pode haver direção. Mas o orgulho não permite isso. Ele prefere encerrar, ele prefere manter a posição, ele prefere te manter firme na decisão de não voltar, de não tentar, de não abrir mais espaço. Porque para ele, recuar parece perda, parece fraqueza, parece retrocesso. Só que na lógica espiritual, muitas vezes é exatamente o contrário. Existem momentos em que dar um passo atrás não é perder, é amadurecer, não é se diminuir, é se posicionar com mais consciência, não é se anular, é permitir que algo maior seja revelado. E isso só acontece quando você consegue identificar o que está, de fato, guiando a sua decisão. Agora, seja sincero consigo mesmo. Você está desistindo porque chegou a um limite saudável, ou porque não quer mais se expor ao risco de sentir. Você está se afastando por clareza ou por defesa. Porque existe uma diferença profunda entre essas duas motivações. E essa diferença não aparece na superfície. Ela aparece quando você olha para dentro sem justificar, sem racionalizar, sem tentar proteger a própria imagem. O orgulho sempre vai tentar te convencer de que você está certo em ir embora. Mas nem sempre estar certo significa estar alinhado com aquilo que Deus ainda quer fazer. E se você não perceber isso agora, pode tomar uma decisão que parece firme por fora, mas que no fundo foi construída para evitar aquilo que ainda precisava ser enfrentado. Há uma pressa silenciosa dentro de você que talvez você ainda não tenha percebido. Não é uma pressa visível, não é aquela correria externa. É uma urgência interna de encerrar logo aquilo que está te incomodando, de resolver, de definir, de colocar um ponto final para não precisar mais lidar com a dúvida, com a espera, com o desgaste emocional. E é exatamente essa pressa que faz muitas histórias serem interrompidas antes de serem compreendidas. Você começa a sentir que precisa decidir, que não pode mais ficar nesse meio termo, que precisa dar um fim ou dar um novo rumo imediatamente. E no meio dessa urgência, você perde algo essencial, o tempo de entender. Porque compreender leva tempo, processar leva tempo, enxergar com clareza leva tempo.
E quando você acelera esse processo, você troca profundidade por alívio. Você decide rápido para parar de sentir, mas não necessariamente decide certo. A verdade é que a nossa geração foi condicionada a encerrar ciclos rapidamente. Se algo dói, corta. Se algo confunde, sai. Se algo exige mais do que o esperado, substitui. Isso cria uma mentalidade de descarte emocional, onde o desconforto se torna um sinal automático de fim. Só que nem tudo o que incomoda deve ser eliminado. Existem processos que só fazem sentido depois que você atravessa o desconforto. Existem respostas que só aparecem quando você permanece um pouco mais. Existem entendimentos que não surgem na pressa de decidir, mas na disposição de permanecer observando, refletindo, amadurecendo. E quando você interrompe isso antes do tempo, você leva consigo dúvidas que não foram respondidas, leva questionamentos que não foram resolvidos. E essas mesmas questões tendem a reaparecer em outros contextos, em outras pessoas, em outras fases da sua vida, porque aquilo que não é compreendido se repete. E não é porque a vida está contra você. É porque existe algo que ainda precisa ser visto de forma mais clara. Agora, pense com sinceridade. Essa vontade de encerrar tudo vem de uma clareza tranquila ou de uma necessidade urgente de parar de sentir o que está te incomodando? Porque a pressa emocional cria uma ilusão de decisão madura. Você sente que está sendo firme, que está sendo direto, que está tomando uma atitude, mas na verdade pode estar apenas reagindo ao desconforto. E reação não é direção. Deus não te conduz pela urgência do alívio. Ele te conduz pela construção do entendimento. E isso nem sempre é rápido, nem sempre é confortável, nem sempre é imediato. Existem momentos em que Ele permite que você permaneça em um lugar de dúvida, não para te confundir, mas para te amadurecer, para te fazer enxergar além do que você enxergaria se tudo fosse resolvido rápido demais. Só que quando você não suporta esse processo, você tenta acelerar o fim. E ao fazer isso, pode interromper exatamente aquilo que estava prestes a te trazer uma compreensão mais profunda. Existe um tipo de decisão que nasce da pressa, e existe um tipo de decisão que nasce da maturidade. A diferença entre elas não está apenas no resultado, está no estado interno de quem decide. A pressa vem carregada de tensão, de urgência, de impaciência, de uma necessidade quase física de encerrar logo aquilo. Já a maturidade vem com uma clareza silenciosa, sem pressão, sem desespero, sem necessidade de provar nada. E é essa diferença que você precisa aprender a perceber. Porque se você decidir agora apenas para aliviar o que está sentindo, existe uma grande chance de carregar essa mesma sensação para a próxima fase da sua vida. E então, mais cedo ou mais tarde, você vai se ver diante do mesmo tipo de decisão novamente. E isso não é coincidência, é falta de compreensão. Por isso, antes de encerrar qualquer história, você precisa desacelerar internamente. Não para ficar preso, não para prolongar sofrimento desnecessário, mas para garantir que a sua decisão não está sendo conduzida pela pressa de fugir, e sim pela clareza de entender. Porque existem histórias que não precisam de mais tempo para continuar, mas existem histórias que precisam de mais tempo para serem compreendidas. E saber diferenciar isso pode mudar completamente o caminho que você está prestes a escolher. Em um momento você começa a perceber algo desconfortável. A outra pessoa não está mudando. Você já falou, já explicou, já mostrou, já tentou de diferentes formas, e ainda assim, certas atitudes continuam iguais. E diante disso, nasce uma conclusão quase automática dentro de você. Se não mudou até agora, não vai mudar mais.
E é exatamente nesse ponto que muita gente decide desistir. Só que existe uma perspectiva mais profunda que quase ninguém considera. Nem toda falta de mudança no outro significa que nada está acontecendo. Em alguns momentos, Deus não está trabalhando naquilo que você quer ver. Ele está trabalhando em você, e isso quebra completamente a expectativa. Porque no fundo, você espera que o processo seja visível, que a transformação venha do lado de fora, que o outro comece a agir diferente, a responder diferente, a corresponder da forma que você sempre desejou. Só que quando isso não acontece, você interpreta como estagnação, como resistência, como falta de evolução. Mas e se o foco não for esse? E se o que Deus está tentando formar nesse processo não for apenas uma mudança no outro, mas uma mudança na forma como você enxerga, reage e se posiciona? Porque existem coisas que só são reveladas quando aquilo que te incomoda permanece. Se tudo mudasse rapidamente, você não teria tempo de perceber certas reações suas, certos padrões emocionais, certas expectativas silenciosas que você nem sabia que carregava. E é exatamente na repetição do incômodo que essas coisas começam a aparecer. Você começa a perceber como reage quando não é correspondido da forma que espera, como se sente quando não é compreendido, como se posiciona quando não é valorizado como gostaria. E tudo isso vai revelando camadas que, sem esse processo, continuariam escondidas. Só que isso não é confortável, porque é mais fácil focar no que o outro não está fazendo do que encarar o que esse cenário está despertando dentro de você. É mais simples concluir que o problema está do lado de fora do que admitir que existe algo sendo trabalhado internamente. E sem perceber, você começa a medir o valor da relação apenas pela mudança do outro. Se mudou, vale a pena. Se não mudou, não vale. Só que isso pode ser uma visão limitada do que realmente está acontecendo. Porque crescimento não acontece só quando o outro muda. Acontece também quando você começa a enxergar com mais clareza, quando passa a reagir de forma diferente, quando deixa de repetir padrões que antes eram automáticos. E isso é transformação. Talvez não seja a transformação que você esperava, mas é a que está acontecendo. E ignorar isso pode te levar a desistir de algo que ainda está cumprindo um propósito importante na sua vida. Agora pare e pense com honestidade. Você está esperando que tudo mude ao seu redor? Ou está percebendo o que já começou a mudar dentro de você? Porque muitas vezes Deus não muda imediatamente aquilo que te incomoda. Ele usa aquilo para te ensinar algo que você ainda não aprendeu. E isso exige maturidade para reconhecer. Exige sensibilidade para perceber que nem tudo o que parece parado está realmente estagnado. Exige humildade para entender que o processo não gira apenas em torno do que você quer ver, mas também do que você precisa se tornar. E quando você começa a enxergar dessa forma, a relação deixa de ser apenas um lugar de expectativa e passa a ser um lugar de revelação. Revelação de quem você é, de como você reage, do que ainda precisa ser ajustado. E isso muda completamente a forma como você interpreta a ausência de mudança no outro. Porque talvez o que você está vendo como falta de evolução seja apenas um processo que ainda não terminou de se revelar. E desistir agora pode significar sair antes de entender o que tudo isso realmente veio te ensinar. Há um tipo de dor que você quer evitar a qualquer custo. Aquela que desgasta, que confunde, que tira sua paz, que faz você se sentir menor do que deveria. E quando você sente isso, a reação mais natural é pensar: isso não pode ser certo, isso não pode ser de Deus, isso precisa acabar. Mas existe uma verdade mais profunda que muda completamente essa interpretação. Nem toda dor é um sinal de saída. Existe uma dor que destrói, que te afasta de quem você é,
que te esvazia, que te desvaloriza. Essa dor não constrói, não ensina, não transforma. Ela só corrói. E nesses casos, permanecer não é maturidade. É negligência com a própria alma. Mas existe outro tipo de dor. Uma dor que confronta, que expõe, que revela, que tira você da zona de conforto. Uma dor que não te diminui, mas te obriga a crescer. Que não te afasta de si mesmo, mas te aproxima de uma versão mais consciente, mais firme, mais madura. E essas duas dores por fora podem parecer muito parecidas. As duas incomodam, as duas cansam, as duas fazem você questionar se vale a pena continuar. Só que por dentro, elas têm naturezas completamente diferentes. A dor que destrói te enfraquece ao longo do tempo. Você se sente cada vez mais perdido, mais inseguro, mais distante da sua essência. Não há aprendizado, não há evolução, não há clareza surgindo. Só desgaste. Já a dor que refina, mesmo sendo difícil, começa a produzir algo dentro de você. Você passa a enxergar padrões que antes não via. Começa a entender reações que antes eram automáticas. Desenvolve uma força que não existia. Aprende a se posicionar de forma diferente. E isso muda tudo. Porque nesse caso, a dor não é o fim. Ela é o processo. O problema é que, no meio do desconforto, você não consegue diferenciar isso com facilidade. Tudo parece apenas pesado demais. Tudo parece apenas difícil demais. E na tentativa de se proteger, você tende a cortar aquilo que está doendo sem avaliar o que essa dor está produzindo. E é exatamente aí que muitas decisões são tomadas de forma precipitada. Você encerra algo que ainda estava te moldando. Sai de um processo que ainda estava te ensinando. E sem perceber, leva consigo partes de você que ainda não foram completamente transformadas. E então, mais à frente, em outro momento, em outra relação, em outro cenário, aquela mesma dor volta. Não porque é a mesma situação, mas porque é a mesma lição que ainda não foi compreendida. E isso cria um ciclo. Agora seja honesto consigo mesmo. Essa dor que você está sentindo está te destruindo ou está te revelando algo que você ainda não tinha percebido. Ela está te afastando da sua essência ou está te forçando a crescer além do que você estava acostumado. Porque essa resposta muda completamente a forma como você deve agir. Se for uma dor que destrói, permanecer não faz sentido. Mas se for uma dor que transforma, sair pode significar interromper exatamente aquilo que estava te levando para um nível mais profundo de maturidade. Deus não usa apenas momentos leves para trabalhar em você. Muitas vezes, Ele usa o desconforto para te despertar, para te tirar de padrões antigos, para te mostrar verdades que só aparecem quando você é confrontado. E isso não é punição, é processo. Só que, para reconhecer isso, você precisa ir além da sensação imediata. Precisa observar o que está sendo gerado dentro de você ao longo do tempo. Porque a dor que vem de Deus nunca te deixa menor. Ela pode te quebrar por um momento, mas te reconstrói de forma mais forte, mais consciente, mais alinhada com quem você precisa se tornar. E ignorar essa diferença pode te levar a fugir de algo que, na verdade, ainda estava te preparando. E existe uma voz dentro de você que não faz barulho, mas não vai embora. Ela não grita, não força, não te pressiona de forma evidente. Ela apenas permanece. E mesmo quando você tenta ignorar, distrair, justificar ou seguir em frente, essa voz continua ali, incomodando de forma sutil, constante, persistente. E é exatamente essa voz que muitas pessoas escolhem silenciar quando decidem desistir. Porque ela atrapalha a decisão rápida. Ela não combina com a urgência de encerrar. Ela traz dúvida quando você quer certeza. Ela faz perguntas quando você quer respostas prontas. E por isso, a tendência natural é tentar calar essa voz para finalmente sentir paz.
Só que existe um detalhe importante. Nem toda paz vem de resolver algo. Algumas vêm de evitar. Você pode tomar uma decisão hoje e sentir um alívio imediato, um silêncio interno momentâneo, uma sensação de leveza que parece confirmar que você fez a escolha certa. Mas, depois de um tempo, aquela mesma voz volta. Não com força, mas com constância, como um lembrete de que algo não foi totalmente compreendido. E isso acontece porque você não resolveu. Você apenas interrompeu. Essa voz interna não é emoção passageira, não é ansiedade, não é apego. Em muitos casos, é discernimento sendo ignorado. É aquela percepção mais profunda que não se baseia apenas no que está acontecendo externamente, mas no que ainda não foi resolvido internamente. E quando você tenta calar isso apenas para ter paz rápida, você cria um tipo de silêncio que não é verdadeiro. É um silêncio construído sobre a evasão. Você evita pensar, evita revisitar, evita sentir. E por um tempo, isso funciona. Mas o que é evitado não desaparece. Fica armazenado, esperando o outro momento para voltar à superfície. E quando volta, geralmente vem mais forte. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você já tomou uma decisão buscando apenas parar de sentir algo e depois percebeu que aquilo ainda estava dentro de você? Isso não é coincidência. É sinal de que a decisão não foi completa, não foi amadurecida. Foi apenas uma resposta ao desconforto. E é exatamente isso que essa voz interna tenta impedir. Ela não quer te manter preso. Ela quer te fazer enxergar. Quer te levar a uma decisão que não seja baseada apenas na dor do momento, mas na compreensão do processo. Só que para ouvir essa voz, você precisa desacelerar. Precisa abrir espaço para sentir sem reagir imediatamente. Precisa ter coragem de permanecer na dúvida por um pouco mais de tempo, até que a clareza real comece a surgir. Porque a verdadeira direção não vem acompanhada de pressa, ela vem acompanhada de consistência. Essa voz não muda toda hora, ela não se contradiz a cada emoção, ela permanece, mesmo quando você tenta ignorar. E isso é um sinal importante. Pode não ser confortável ouvir, pode não ser o que você gostaria, pode exigir mais de você. Mas muitas vezes é exatamente ali que está a resposta que você está tentando evitar. E quando você decide ignorar essa voz apenas para conquistar uma paz imediata, você troca verdade por alívio, troca discernimento por fuga, troca profundidade por superficialidade. E isso cobra um preço depois, porque a paz verdadeira não vem de silenciar a consciência, vem de alinhar a decisão com aquilo que, no fundo, você já sabe. Por isso, antes de seguir em frente, antes de encerrar, antes de tomar qualquer decisão definitiva, você precisa parar e escutar com mais atenção. Não o barulho ao seu redor, não as opiniões externas, mas aquilo que continua dentro de você, mesmo quando tudo tenta te convencer a ignorar. Porque essa voz pode não estar te impedindo de desistir, pode estar te impedindo de cometer um erro que você ainda não consegue enxergar por completo. Surge um sentimento que se disfarça muito bem e, por isso, passa despercebido na maioria das decisões. O medo de continuar. Só que ele não aparece como medo. Ele aparece como coragem de desistir. Você começa a acreditar que está sendo forte por ir embora, que está sendo firme, que está se priorizando, que está tomando uma atitude madura. E, em alguns casos, isso pode até ser verdade. Mas em outros, o que está por trás dessa decisão não é força, é receio. Receio de tentar mais uma vez e se frustrar. Receio de se abrir de novo e não ser correspondido. Receio de continuar investindo em algo que ainda não te deu a resposta que você esperava. E esse medo, silenciosamente, começa a construir uma narrativa que justifica a saída. Você não percebe, mas começa a pensar de forma mais rígida.
Começa a interpretar qualquer sinal como confirmação de que não vale mais a pena. Começa a se proteger antes mesmo de algo acontecer. E aos poucos, essa proteção vai ganhando forma de decisão. Só que essa decisão não nasce da clareza, ela nasce da antecipação da dor. E isso muda tudo. Porque quando você decide baseado no que teme sentir, você não está escolhendo com liberdade. Está escolhendo para evitar um cenário que ainda nem aconteceu. Você não está respondendo à realidade, está reagindo à possibilidade de sofrer. E isso cria um tipo de coragem que, na verdade, é uma fuga bem estruturada. Você se convence de que está fazendo o melhor para si, mas no fundo está apenas evitando aquilo que exige mais entrega, mais paciência, mais vulnerabilidade. E essas são exatamente as coisas que mais assustam quando você já foi ferido antes. O problema é que evitar a dor não é o mesmo que resolver a situação. Você pode sair, se afastar, encerrar e por um tempo sentir um alívio. Mas o medo que te fez sair continua dentro de você. Ele não foi confrontado, não foi entendido, não foi superado. E mais cedo ou mais tarde, ele volta. Volta em outra relação, em outra situação, em outro momento da sua vida, e você se vê novamente diante do mesmo tipo de decisão, com o mesmo impulso de sair para não sentir. E isso não é coincidência, é padrão. Agora pense com sinceridade. Você está indo embora porque realmente entende que não faz mais sentido continuar, ou porque tem medo de continuar tentando e se decepcionar de novo? Você está escolhendo com liberdade ou está evitando a possibilidade de se ferir mais uma vez? Porque existe uma diferença profunda entre essas duas motivações. E essa diferença não aparece nas palavras que você usa para justificar a decisão. Ela aparece na origem do que você está sentindo. Deus não te conduz pelo medo. Ele não te guia para longe apenas para te proteger de sentir algo. Ele te fortalece para atravessar aquilo que precisa ser vivido, quando ainda existe propósito no processo. E isso exige coragem de verdade. Não a coragem de sair rapidamente, mas a coragem de permanecer consciente, de continuar observando, de não tomar decisões precipitadas só para evitar o desconforto. Porque, muitas vezes, aquilo que você está chamando de coragem para desistir é apenas o medo de continuar tentando. E se você não perceber isso agora, pode tomar uma decisão que parece firme por fora, mas que foi construída sobre algo que ainda precisava ser enfrentado. Aparece algo que quase ninguém considera quando decide desistir no meio de um processo. O que acontece espiritualmente quando você sai antes do tempo. Porque nem toda decisão gera apenas um resultado externo. Algumas decisões criam ciclos internos que continuam mesmo depois que você foi embora. Você pode encerrar uma história, mudar de cenário, seguir sua vida. Por fora tudo parece resolvido, mas por dentro, certas sensações permanecem, certos padrões continuam, certas dúvidas não desaparecem. E isso acontece porque sair de um lugar não significa necessariamente concluir o que aquele lugar veio te ensinar. Quando você abandona algo antes de compreender, você leva consigo aquilo que ainda não foi transformado. E isso não some. Isso se repete. Você começa uma nova fase acreditando que agora será diferente, que dessa vez vai funcionar melhor, que as coisas vão fluir. Só que, em algum momento, você se depara com sentimentos parecidos, reações parecidas, conflitos parecidos. E sem perceber, entra novamente no mesmo tipo de encruzilhada emocional. Não porque a vida está te punindo, mas porque existe algo que ainda precisa ser entendido. Deus trabalha por meio de processos, não apenas de momentos. Ele não está interessado apenas em resolver uma situação específica. Ele está interessado em formar algo dentro de você
que permaneça independentemente do cenário. E quando você sai antes desse processo se completar, você interrompe a formação, mas não elimina a necessidade dela. É como se você trocasse de ambiente, mas levasse consigo aquilo que ainda não foi resolvido. E isso, mais cedo ou mais tarde, encontra uma nova forma de se manifestar. Agora pense com honestidade. Quantas vezes você já viveu algo parecido em momentos diferentes da sua vida? Sensações que voltam, padrões que se repetem, decisões que parecem diferentes, mas levam ao mesmo tipo de conflito interno. Isso não é acaso. É sinal de que existe algo mais profundo acontecendo. Algo que não depende apenas da situação externa, mas da forma como você está lidando com ela internamente. E quando você começa a perceber isso, a forma de tomar decisões muda completamente. Você deixa de focar apenas em sair ou ficar e começa a buscar compreensão. Começa a se perguntar o que ainda precisa ser visto, o que ainda precisa ser ajustado, o que ainda não foi integrado dentro de você. Porque nesse ponto, você entende que fugir não resolve, apenas adia. E decisões que adiam processos tendem a trazer os mesmos desafios de volta, só que em momentos diferentes. Existe também um outro aspecto que precisa ser considerado. Quando você permanece o suficiente para compreender, algo dentro de você se fecha de forma saudável. Não existe dúvida, não existe peso, não existe aquela sensação de que algo ficou pendente. Existe clareza, existe paz verdadeira, existe conclusão. Mas quando você sai antes disso, mesmo que tente seguir em frente, uma parte de você continua conectada àquilo que não foi resolvido. E isso cria um tipo de inquietação silenciosa. Você segue, mas não completamente. Você avança, mas com algo inacabado dentro de você. E isso influencia suas próximas decisões, mesmo que você não perceba de forma consciente. Por isso, antes de desistir, você precisa olhar além do momento atual. Precisa considerar não apenas o que você sente agora, mas o que essa decisão vai gerar dentro de você ao longo do tempo. Porque nem toda saída é libertação. Algumas são apenas interrupções. E interrupções não encerram processos, apenas os pausam. E tudo o que é pausado sem ser compreendido encontra um caminho para continuar depois. Agora você precisa decidir se está realmente encerrando algo com consciência, ou apenas saindo antes de entender o que isso veio fazer na sua vida. Existe um ponto em que você precisa parar de olhar apenas para o que está sentindo e começar a olhar para o que está sendo construído, mesmo que ainda não esteja claro. Porque a verdade é simples, mas difícil de aceitar. Nem tudo o que parece o fim é o fim. Às vezes, é apenas o ponto mais sensível do processo, o momento em que tudo dentro de você quer desistir, mas algo maior ainda não terminou de agir. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas vai embora. Não porque não havia mais sentido, mas porque não suportaram permanecer até compreender. Agora pense com sinceridade. Se você sair hoje, você está saindo com clareza ou está saindo para parar de sentir o que está pesado? Você está encerrando com paz? Ou está buscando silêncio interno a qualquer custo? Porque existe uma diferença profunda entre essas duas coisas. E essa diferença define se a sua decisão é um passo de maturidade ou apenas uma fuga bem justificada. Deus não te prende em lugares sem propósito, mas também não te libera de processos que ainda não terminaram de te formar. Isso exige de você algo que poucas pessoas estão dispostas a ter: paciência para entender antes de decidir. Porque decisões apressadas podem até aliviar no começo, mas cobram depois. E decisões maduras, mesmo sendo mais difíceis no início, trazem uma paz que permanece. Agora você precisa escolher de qual lado você está. Se do lado da pressa que quer resolver tudo agora,
ou do lado da consciência que está disposta a entender antes de encerrar. Porque antes de desistir de alguém, você precisa ter certeza de que não está desistindo de algo que Deus ainda está escrevendo na sua vida. E essa certeza não vem da emoção, ela vem da compreensão. Entenda, antes de ir embora, há uma pergunta que você não pode evitar. Não é uma pergunta simples, nem confortável, mas é a única que pode te impedir de tomar uma decisão que você não vai conseguir desfazer depois. Essa pergunta não tem a ver com o outro, não tem a ver com o que foi feito ou deixado de fazer. Tem a ver com o que ainda não foi compreendido dentro de você. Porque a verdade é que você pode sair hoje, pode encerrar, pode virar a página. E por um tempo vai parecer que tudo se resolveu. O silêncio vai chegar, o peso vai diminuir, a mente vai parar de revisitar os mesmos pensamentos. Mas isso não significa que houve conclusão. Pode significar apenas interrupção. E existe uma diferença profunda entre encerrar algo com consciência e abandonar algo para não precisar mais lidar com o que ele estava revelando. Quando você encerra com consciência, existe paz real. Não aquela paz imediata que vem do alívio, mas uma paz firme, estável, que permanece mesmo quando você lembra. Não há dúvida, não há questionamento escondido, não há sensação de que algo ficou em aberto. Existe entendimento. Mas quando você sai antes de compreender, uma parte de você continua conectada àquilo que não foi resolvido. E essa conexão não aparece o tempo todo. Ela aparece em momentos específicos, em lembranças inesperadas, em comparações silenciosas, em perguntas que voltam quando você menos espera. E isso não é fraqueza, é sinal de que algo ficou pendente. Agora pense com sinceridade. Se você sair hoje, você está saindo com entendimento ou está apenas tentando parar de sentir? Você já enxergou tudo o que precisava enxergar ou está decidindo com base no que conseguiu suportar até aqui? Porque existe uma diferença muito grande entre limite emocional e clareza espiritual. E confundir essas duas coisas pode te levar a decisões que parecem certas no momento, mas que revelam outro peso com o tempo. Deus não constrói histórias pela metade. Ele não começa algo sem intenção de completar. Mas ele também não força você a permanecer. Ele permite que você escolha. E é exatamente por isso que essa decisão precisa ser feita com consciência. Porque sair no momento errado não apenas encerra uma fase, pode atrasar aquilo que ainda precisava ser formado dentro de você. E isso não significa que você precisa ficar a qualquer custo. Não significa ignorar sinais claros de que algo não faz mais sentido. Significa apenas que você precisa ter certeza de que não está saindo antes de entender. Antes de desistir de alguém, você precisa se perguntar se já entendeu o que essa pessoa, essa relação, esse processo veio despertar em você. Precisa olhar além da dor imediata e enxergar o que foi revelado ao longo do caminho. Porque muitas vezes o erro não está em desistir. Está em desistir cedo demais. E quando você entende isso, a decisão deixa de ser uma reação e passa a ser uma escolha consciente. Uma escolha que não nasce da pressa, não nasce do medo, não nasce do cansaço, nasce da compreensão. E quando você chega nesse nível, qualquer caminho que você escolher não vai carregar dúvida, vai carregar paz de verdade. Porque você não saiu para fugir, você saiu depois de entender. Existe algo que você precisa confrontar com honestidade total. Não é sobre o outro, não é sobre o que aconteceu. É sobre o que ainda está em aberto dentro de você. Porque você pode sair hoje, pode fechar essa história, pode seguir em frente. Mas se aquilo que precisava ser entendido não foi realmente compreendido, essa decisão não será um fim. Será apenas uma pausa disfarçada de conclusão. Existe uma diferença muito sutil, mas extremamente importante. Quando algo termina no tempo certo, você não precisa se convencer.
Você não precisa justificar. Você não precisa repetir para si mesmo que fez o melhor. Existe uma paz que não depende de esforço, uma tranquilidade que não precisa ser sustentada. Você simplesmente sabe, mas quando a decisão nasce da pressa, do cansaço ou do medo, ela vem acompanhada de uma necessidade constante de reafirmação. Você precisa se lembrar o tempo todo de por que saiu. Precisa reforçar mentalmente que fez o certo. Precisa evitar revisitar certas memórias para não duvidar. E isso mostra que ainda existe algo não resolvido. Agora olha com sinceridade para o que você está sentindo. Você está em paz com essa decisão? Ou está tentando construir essa paz depois de decidir? Porque quando a paz precisa ser construída à força, ela não é paz. É tentativa de silenciar o que ainda está ativo dentro de você. E é aqui que muita gente se engana. Confunde ausência de conflito externo com resolução interna. Confunde silêncio com conclusão. Confunde afastamento com entendimento. Mas nada disso garante que o processo foi finalizado. Deus não trabalha apenas para que você saia de situações. Ele trabalha para que você entenda o que cada situação veio formar dentro de você. E quando esse entendimento não acontece, a saída não encerra o processo, apenas muda o cenário. E então, mais à frente, você se vê diante de algo parecido. Não igual, mas semelhante o suficiente para despertar as mesmas sensações, os mesmos conflitos, as mesmas dúvidas. E de novo, surge a vontade de sair. E de novo, a decisão parece certa. E de novo, o ciclo se repete, até que você decida parar e entender. Porque o ponto não é apenas ir embora ou permanecer. O ponto é não sair sem consciência. Antes de desistir de alguém, você precisa ter certeza de que não está desistindo de algo que ainda estava sendo escrito dentro de você. Algo que ainda estava em construção, mesmo que não estivesse visível. Algo que ainda precisava ser revelado para que você pudesse seguir leve, inteiro, sem pendências. E essa certeza não vem da emoção, não vem do impulso, não vem da necessidade de resolver rápido. Ela vem da compreensão profunda. Quando você entende, você não carrega dúvida, não carrega peso, não carrega aquela sensação de que talvez pudesse ter sido diferente. Você simplesmente segue com paz verdadeira. E essa paz não depende da decisão que você toma, depende do nível de consciência com que você decide. Por isso, antes de ir embora, antes de encerrar, antes de dar esse passo que pode mudar muita coisa dentro de você, pare e se pergunte com coragem: eu já entendi o suficiente para sair em paz? Ou estou apenas cansado demais para continuar tentando? Porque a resposta para essa pergunta define se você está encerrando um ciclo ou apenas interrompendo algo que ainda precisava ser concluído. E isso muda tudo.